Certo, vamos então aqui começar com a segunda questão, questão bônus 2, da etapa 3, certo? Vamos começar aqui então lendo ela era do livro, né? Da quarta edição, então vamos lá. A gente tem aqui que aceitar essa linguagem. E o nosso objetivo é escrever uma máquina de Turing que eu só posso escrever na fita As e Bs. Lembrando também que aqui a gente vai usar os As e Bs, né? E o nosso objetivo é que a palavra tenha mais ou menos esse formato aqui, né? Por exemplo, ABA, ABA. Quando a gente quebrar ela aqui na metade, isso aqui vai ser S, isso aqui vai ser S, então ela vai ter esse formato. Certo. Professor, antes de mais nada, eu queria dizer que esse período não tem sido muito fácil para mim, eu não tenho tido muita capacidade de resolver os problemas e tudo mais. Não é nem questão de a disciplina ter sido difícil, ter aumentado muito violentamente a dificuldade. Imagino que tenha sido mais a exaustão do semestre e também a questão dos meus estágios. Do meu estágio. E então, tanto que a tarefa passada eu não consegui enviar, mas essa eu realmente não queria deixar de enviar. Principalmente porque foi um desafio que me fez, enfim, eu não tenho câmera, mas o quadro que eu tenho aqui em casa, ele tá cheio de rabisco de coisas que eu tava tentando resolver essa questão. E sobre isso, inclusive, professor, os meus rascunhos para conseguir enviar, eu tive que fazer no quadro porque eles ficaram bem grandes. Eu tentei anexar uma foto, mas não ficou bom, a qualidade ficou horrível. Então, e aqui eu não vou ter muito tempo para poder desenhar ele. Eu acho que vai ficar confuso, inclusive, se eu tentar desenhar aqui no Paint, porque o grande problema foram as transições. Então, se eu tentar fazer as transições com linha reta ou até mesmo com pincel, vai ficar um caos muito grande. Então, a forma que eu consegui achar foi: eu vou gravar a aula e eu vou dar o máximo de detalhes possíveis para que o senhor se convença de que eu realmente sei o que eu estou fazendo. Tentar falar o máximo das transições da máquina para conseguir suprir a necessidade de visualmente enxergar ela, certo? Ok. Então, dito tudo isso, vamos começar aqui com a resolução, né? Certo. A gente quer, como eu disse, identificar palavras que sejam desse formato aqui, né? Que a gente possa quebrar ela na metade e essas duas partes são exatamente simétricas, são iguais. Certo. A gente tem alguns problemas. A primeira delas é que a gente só pode escrever As e Bs na fita. A gente já viu algumas soluções podendo escrever um X, ou então um A maiúsculo, um B maiúsculo. E a gente já viu também como resolver com duas fitas. Mas a gente tem como resolver. A gente consegue resolver esse problema. E é importante a gente perceber que a gente consegue justamente porque a gente viu que a gente consegue transformar tudo que está em N fitas, portanto que cumpra alguns critérios, como o alfabeto utilizado e tudo mais, a gente consegue transformar em uma fita única. Dito isso, vamos tentar aqui então encaminhar o meu raciocínio. Certo. Como é que a gente identifica que uma palavra é composta por duas partes de mesmo tamanho que são iguais? Bom, vamos lá de novo para a palavra que eu já usei aqui algumas várias vezes, né? O ABA, ABA. A primeira coisa que a gente precisa fazer é: onde está o meio? Está aqui? Então marca. Certo. Identificado o meio, a gente pode fazer o quê? A gente poderia, por exemplo, adicionar um D aqui, se a gente tivesse um shift aqui, né? Adicionar um D no meio. Aqui é o fim da palavra, aqui é o início. Levar o cursor para cá e dizer: ok, execute a nossa máquina de Turing que faz comparação entre duas strings. Isso aí funcionaria perfeitamente. A gente não escreveu nenhuma letra incompatível nem nada. A gente só fez um shift e colocou aqui. Esse foi o meu primeiro raciocínio, eu tentei fazer, eu sinceramente não consegui. Mas aí eu tive uma ideia. A primeira delas foi justamente de como a gente pode identificar o meio da palavra. Bom, se a nossa palavra começa assim, e aqui tem vários Ds, né? E a gente quer fazer um contador, o que a gente precisa fazer? A gente só precisa remover
2, ou seja, escrever a palavra vazia. Vim até aqui o fim de onde tem escrito. Achou esse D? Ok. Então a gente sabe que aqui no caso não tem mais nada escrito depois. Então a gente faz o quê? Pega essa palavra vazia, escreve um A. Ou então B. B minúsculo, obviamente. Mas no meu caso eu vou escrever um A. Escrevi um A? Certo. Faz o seguinte. Volta todos os A's possíveis que você tiver escrito até agora. No caso foi a primeira interação, é só um. Achou a palavra vazia? Beleza. Então pule todos os A's e B's até achar a palavra vazia de novo. Achou? Repita o processo. Transforma esse cara em D. Transforma esse cara em D. Certo. Volte pra cá. Pule todos os A's. Achou um D. Escreva o A. Achou aqui. Volta tudo, né? Obviamente. Escreve um D. Escreve um D. Começamos a nossa palavra com 6 caracteres. Vamos terminar com 3 A's. Ou seja, a gente conseguiu calcular exatamente a metade. Mas Pedro, e se tivesse um A aqui? Bom, se tivesse um A aqui a mais, se a palavra fosse essa daqui, ABA, ABA, A, a gente ia ter um problema. Então a nossa primeira etapa da Turing Machine vai ser fazer que os estados transitem entre si de forma que a gente garanta que tudo a partir daqui seja garantido pra gente que a palavra tem quantidade ímpar de letras. Só pra conferir que eu tô gravando, tô realmente gravando, certo. Ok, então essa vai ser a nossa primeira garantia, nossa primeira verificação. Validar que a gente tem uma quantidade par de caracteres. Ok, garantiu? Então a gente já pode usar essa estratégia aqui de... Vou apagar isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pronto. De ler a palavra e aqui escrever os As. Certo, ok. Com isso, a gente já sabe então a quantidade de letras que a gente tem que pular até chegar na metade da palavra. Ok. Mas Pedro, aqui a gente destruiu a palavra, né? De fato, a gente destruiu. Pedro, a gente também precisa comparar a palavra depois. Então, não foi muito jogo tu destruir ela. De fato, não foi. Mas então, a gente pode fazer o seguinte. Ok, a gente tem aqui uma primeira etapa então, que é justamente... aqui eu escrevi a ideia, mas depois eu mostro ela. Aí a gente vai primeiro comentar. A primeira coisa, garantir que a quantidade é par. Certo. Segunda coisa, escrever aqui. É par. Segunda coisa, anotar a quantidade até a metade. Certo, fizemos também. Perdemos a palavra. Então a gente precisa fazer uma coisinha antes. Pedro, o que a gente precisa fazer? A gente precisa gerar cópias. E a gente tem a máquina de Turing que gera cópias na nossa fita. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso aqui. A gente vai gerar cópia da palavra. Certo. A gente verifica se é par, gera uma cópia da palavra. Só depois a gente faz isso aqui. Se é assim, então na realidade o nosso formato não é mais esse, né? O nosso formato na realidade vai ser algo assim. Esse aqui é o começo da palavra, ABA, ABA, D. E aqui a gente tem um bocado de Ds, né? Show. Só expandir isso aqui. Pronto. Ok. Então, se a gente vai fazer isso, a gente tem que botar o nosso cursor aqui logo bem do começo, né? Ou seja, verificar a quantidade, se é par ou não, sem escrever nada. Volta pro começo e chama a nossa máquina de Turing que escreve. Ou seja, ela vai fazer isso aqui. Certo? Ok, então a gente agora tem duplicados e enfim, a fita vai ter mais coisas pra cá. Ok. Agora que a gente tem isso, ok, então a gente pode fazer o quê? Pedro, a gente pode usar esse daqui pra contar, né? Transformar tudo isso aqui em Ds e aqui anotar o A. A gente pode. Mas é realmente esperto fazer isso? Porque assim, a gente não sabe quantas palavras vazias vão ter aqui. Então será que é realmente esperto a gente fazer esse tipo de coisa? Ir confiando que vai ter As? E se a palavra for vazia, como é que vai funcionar? Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai manter esse cara aqui. E a gente na realidade vai usar essa palavra aqui para preencher lá. Ou seja, a gente vai gerar essa cópia, vai voltar para cá, transforma aqui em D, transforma aqui em D.
Achamos, e aí essa validação a nossa máquina de Turing precisaria fazer. Busca a próxima palavra vazia, busca a próxima palavra vazia, certo? Busque a próxima palavra vazia mais uma vez. Ok. A primeira busca foi para chegar no começo da segunda palavra, a terceira foi para chegar no fim da segunda palavra, e agora a nossa próxima ida até a palavra vazia vai ser para quê? Escrever o nosso A. Pedro, a gente escreveu o nosso A, beleza. Mais uma vez, chama a máquina que volta para a palavra vazia, voltamos. Então, estamos no final da segunda palavra. Chama mais uma vez. Vamos para o final da primeira palavra. Chama mais uma vez. Vamos para o começo da primeira palavra. O que a gente vai fazer aqui, então? A gente vai transformar isso aqui em D. Repete o processo. Note que aqui temos um loop, né? Enquanto isso aqui não estiver vazio, a gente vai vir para cá. E aqui a gente escreve outro A. Note que a quantidade de palavras vazias entre a primeira palavra, a segunda palavra e onde estamos anotando As, ela não vai ficar variando. Então a gente não tem o risco de, em algum momento, a gente perceber que a gente está voltando demais. Por exemplo, a nossa execução acabar nesse D aqui. A gente sabe que não vai ter nem perigo. Porque a gente tem a quantidade fixa aqui, a gente tem controlado. No pior dos casos, vai acontecer isso daqui. Quando a gente transformar em DD aqui, escrever o A, a gente vai voltar para esse, vai voltar para esse, e aí a gente vai fazer mais uma volta de palavra vazia para chegar no começo da primeira palavra. A gente chega aqui. Mas isso é ok. Por quê? Porque a gente pode fazer uma verificação. Se do lado direito a gente estiver lendo um D, ou seja, um delta, uma palavra vazia, então a gente sabe que a primeira palavra acabou. E a gente sabe que a gente conseguiu, com sucesso, calcular exatamente qual é o tamanho. Show. Pedro, então a gente teve que progresso aqui? A gente verificou se é pá, a gente gerou uma cópia da palavra. O que mais que a gente fez, Pedro? A gente calculou o tamanho e anotou também, né? O tamanho da metade da palavra. Certo. A gente calculou com sucesso o tamanho da metade da palavra. Pedro, o que está faltando? Está faltando ver se ela é do formato que a gente quer, né? ABA. ABA, por exemplo, ou então vamos só variar. BAB. BAB. A gente está faltando verificar se quebrando na metade, essa parte é igual a essa. Ok. Pedro, como é que a gente pode planejar isso? Temos um problema aqui, né? Por quê? Porque a gente só tem uma cópia. E aí, enquanto a gente mudar aqui no começo, aqui no final, as coisas vão ficar um pouco complicadas pra gente, né? A gente vai começar a perder a referência da palavra. Qual é um jeito fácil de resolver isso? Faz o seguinte. Bem aqui... Afastar isso aqui. Me faz um favor. Gera mais uma cópia. Gerar mais uma cópia da palavra. Show. Ou seja, logo de cara, assim que a gente verificar que é pá mesmo, a gente vai ter isso aqui. Um D, ABA, ABA, D. Certo. O que a gente vai ter aqui? Gerou uma cópia, gerou outra cópia. Ou seja, a gente vai ter que manter 3 cópias aqui. A primeira a gente já sabe para que serve, né? Ela vai ser toda transformada em Ds. E novamente, a gente ainda mantém normal aqui. A gente não vai variar a quantidade de Ds aqui no meio. A gente vai usar um truquezinho aqui. Então, não se preocupe com isso. Enquanto a gente anota ali os Ds, a gente vai vir para cá e vai anotar os As. Ok. Então, Pedro, a gente gastou uma cópia para anotar qual é a quantidade da metade da palavra. Anotou a metade da palavra. E agora a gente tem 2 cópias para trabalhar. Não é isso? Isso. Show. Pedro, e como é que a gente pode verificar que elas são iguais? Qual é a estratégia que a gente vai fazer? Porque a gente não pode usar B maiúsculo, nem X, nenhuma outra fita aqui. Aí que tá. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai verificar se a gente tem As aqui. Se a gente tem um A aqui,
a gente vai fazer uma sacada aqui, que é o quê? Vamos analisar novamente a palavra BAB, BAB, certo? Como é que a gente verifica que ela tem duas metades iguais? Faz o seguinte, me dá duas cópias dela, e vamos fazer o seguinte. Imaginariamente, a nossa máquina de Turing não sabe disso, mas a gente vai, para fins didáticos, botar aqui a metade, certo? E faz o seguinte. A gente quer que aqui em cima, o final dela seja igual ao começo da de baixo. É só isso que a gente quer. Pedro, como é que tu vai fazer? Enquanto tiver As ali, a gente leu o último A. Obviamente a gente tem que ler esse último A, pelo amor de Deus. Se a gente ler esse primeiro, a gente vai ter um grande problema. Então a gente vai pegar esse último A aqui, tá bom? Leu esse último A? Volta na fita, transforma ele em D, primeiramente, né? Volta na fita e apaga esse A. No nosso caso aqui de baixo, né? Apaga o B. Certo. Agora, vá até a segunda palavra e apague o último B. Apagou? Beleza. Faz o seguinte. Volta lá para onde a gente está armazenando os nossos As. A gente ainda tem As? Tem 2. Ok, então faz o seguinte. Transforma o último em D. Né? Então aqui a gente tinha A. A gente já usou 1, então transformou em D. Ok. E a gente vai fazer de novo essa verificação. Ainda tem As? Tem. Pega o último, transforma em D. Esse aqui então vai ser D. Aqui vai ser D, né? Volta para a primeira palavra, pega a primeira letra dela, transforma em D. Volta para a segunda palavra, pega o último, transforma em D. Ok. Tem As ainda? Tem. Transforma em D, transforma em D, transforma em D. Pedro, ainda tem As? Não, acabou. Ok, então agora está na hora da gente verificar com a nossa máquina de Turing que faz comparações entre strings. É importante lembrar que a gente já tem ela. É meio que uma macro, então a gente pode chamar ela aqui. Mas Pedro, ainda não estou convencido porque tu quebrou aqui as coisas. Faz de novo agora mexendo na fita diretamente. Beleza. Vamos lá então. Vamos apagar isso. E gerar aqui de novo. Eita, perdão. Expande isso aqui. Pronto. D, BAB, BAB. D. Ok. Verifica se é par na própria máquina de Turing. A gente tem aqui 4 valores, 5, 6. Ok, vai passar. Se a gente tivesse aqui um A, não ia passar. A gente nem tem o que fazer. Não tem como quebrar na metade para terem duas partes simétricas. Beleza. Primeira coisa que vai fazer. Gera uma cópia. Gerei. Show. Gera outra cópia. Pedro, vai dar errado, porque a gente vai na realidade sobrescrever isso aqui. Você tem razão. O nosso autômato tem que ter cuidado. Então ele vai vir pra cá. E aí sim ele vai gerar outra cópia. Gerou? Gerou. Beleza. Então aqui nós temos vários Ds da fita, né? Palavras vazias. Ok. Então assim, professor. Eu sei de alguns cuidados que a gente vai precisar ter na hora de implementar o autômato. É realmente porque eu não tive tempo de escrever num formato que ficasse legível para o senhor. Eu realmente não consegui. Perdão. Mas, enfim. Aqui novamente. 1, 2. Palavra vazia. Passe para a próxima palavra vazia. Passe para a próxima palavra vazia. Chegou aqui? Passe para a próxima. Escreva A. Volte tudo. Vazia, vazia. Volte tudo. Escreva A. Volte. D, D. Escreva o nosso último. Beleza, a gente já tinha passado para essa etapa, fui um pouquinho mais rápido aqui. Show. Pedro, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar a descontar os As. Acabei de escrever um A, eu sei, eu tenho garantido que pelo menos um vai ter aqui. Certo? Show. Então, a gente vai fazer o quê? Apaga ele, transforma ele na palavra vazia. Volte até o começo da palavra. Da primeira palavra aqui, né? Transforma em D. Vá até o marcador que indica o fim da segunda cópia. Vá para a esquerda, apague. Show. O que eu faço agora? Volta para o último A lido. Se não tiver, enfim, vai acabar com sucesso mesmo assim, né? Mas aqui a gente ainda tem. Então vem aqui para o último A, apague. Começo da primeira cópia, apague.
Fim da segunda cópia, apague. Volte para os As, apague esse contador. Venha para o começo da palavra, apague. Venha para o final da palavra, apague. Acabou o processo? Não. Venha para o começo da segunda palavra e aqui chame o algoritmo de string compare. E aí, o retorno dele vai ser justamente o que a gente esperava. Se aqui na realidade tiver um BAA e aqui um BAB, não vai dar certo. Certo? Eu espero que eu tenha convencido o senhor de que isso aqui realmente funciona e de que eu entendi como faz. Eu realmente fiz a máquina de Turing. O problema é eu não consegui demonstrar ela aqui pra que não ficasse um caos de transições se cruzando e tudo mais. Talvez eu tenha sido um pouco, não sei, um pouco ingênuo e eu não fiz uma implementação tão boa de primeira. Mas a intuição eu entendi. E esse aqui é o que eu quero transmitir para o senhor. Então, calculou e anotou o tamanho da metade da palavra. Eu não vou escrever aqui novamente, eu já escrevi aqui. Mas enfim. Faz a cópia 1, faz a cópia 2. Usa a primeira cópia e a cada 2 elementos transforma em delta os elementos lidos e adiciona o A no fim, entre aspas, da fita, né? Aqui onde a gente estava escrevendo. Após o fim da primeira cópia, ou seja, os que a gente usou de contador, eliminar o elemento do primeiro, no começo do primeiro e no fim do segundo, e elimina o A. Assim que a gente vai fazendo isso, a gente vai esgotar o nosso contador de As, e aí quando ele acabar, volta para o começo, aqui eu pulei uma etapa, mas volte para o começo aqui, né? E aí sim chame o string compare. Professor, é esse o raciocínio, é essa a máquina de Turing que eu desenvolvi, e esse aqui é meio que o script que eu segui desde o começo para implementar. Utilizando as macros de cópia, de comparação de string, usando uma única fita e realmente obedecendo o critério de só escrever As e Bs. Certo? Eu espero que essa explicação tenha sido suficiente para convencer o senhor. E qualquer dúvida, ou então se o senhor ainda quiser mesmo assim que eu escreva, por mim tudo bem. De novo, eu escrevo. É só porque eu não consegui digitalmente mostrar aqui para o senhor de uma forma boa. Certo? Obrigado pela paciência, professor.